Irmãos, eu tenho 3 conselhos do homem mais sábio do mundo para dar aos irmãos. Esses conselhos, irmãos, eles serão direcionados para que os irmãos entrem em 2024, amém, de posse desse conhecimento. E por isso eu peço que você abra em Provérbios capítulo 3. Nós vamos ler só 2 versículos, os versículos 5 e 6. Amém? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Irmão, meu objetivo com essa palavra é que você entre em 2024 abençoado. Você quer ser abençoado, irmão? Amém. Nossa misericórdia. Amém. Vou perguntar de novo. Os irmãos querem ser abençoados? Amém. Glória a Deus. Irmãos, e ser abençoado, a gente pensa assim, eu sou abençoado quando eu tiver aquela quantidade de dinheiro que eu quero, quando eu conseguir aquele bem que eu quero, irmãos. A bênção de Deus vai muito além disso aí. Amém, irmãos? Vai muito além de coisas materiais e físicas. E nós vamos entrar em 2024 abençoado de posse da palavra de Deus. Amém? Os irmãos encontraram Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Fiquem de pé, por gentileza. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. A palavra do Senhor diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Os irmãos podem sentar. Irmãos, o final de ano é sempre um momento de muita reflexão. Não é, irmãos? A gente fica refletindo assim: o que foi que eu progredi, como disse a pastora Sulomita sexta-feira? Em que eu progredi no ano de 2023? Em que eu regredi? Será que eu cresci mais? Será que eu fiquei estagnado? É sempre um momento de nós refletirmos o que passou, não é? Portanto, irmãos, esse último dia do ano, geralmente, né, a gente olha para o passado, para o que passou em 2023. Mas deixa eu perguntar a você, meu irmão, e 2024? Os irmãos sabem o que é que vai acontecer em 2024? Quem aqui sabe o que vai acontecer? Ninguém sabe o que vai acontecer em 2024. Você, obrigado, meu irmão. Grande é o seu galardão no céu. Você vai, com certeza, dizer assim para mim: pastor, eu projetei para 2024. Eu tenho planos para 2024. Mas você não sabe se esses planos vão dar certo. É ou não é, irmãos? Você não sabe se realmente 2024 vai ser uma bênção. Irmãos, eu vi um desses profetas aí do TikTok, né? Tá cheio, né? Do YouTube, dizendo assim: 2024 vai ser um ano de luta. Eu botei embaixo. Nada diferente de 2023, que também foi, né? Então, luta, você pode ter certeza, você vai ter. Mas aí, irmão, eu pergunto: e como é que você pode ser abençoado em 2024? Como é que você entra em 2024 com a certeza de que será abençoado? Ah, pastor, eu não tenho essa certeza, ninguém tem. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você podemos ter a certeza de uma coisa: tudo o que vai acontecer em 2024 está dentro da vontade de Deus para a sua vida. Pastor, mas se em 2024 eu der com a cara na parede, com os burros na água, se as coisas derem tudo errado, está dentro da vontade de Deus. Talvez Deus queira te dar uma grande lição, te ensinar algo com isso, ou talvez você não deu ouvidos ao que Deus falou para você e tomou um caminho errado, mas saiba que mesmo no caos, que talvez seus projetos se tornem, Deus vai transformar em bênção. Os irmãos querem nisso, irmão? Porque não há nada que aconteça conosco que não esteja dentro da vontade de Deus. Não é assim que diz a palavra do Senhor? A Bíblia diz, irmãos, que não cai uma folha de uma árvore que não esteja dentro da vontade do céu, a vontade do Senhor. Melhor dizendo, não cai uma ave do céu, folha de árvore não cai uma ave do céu que não esteja dentro da vontade do Senhor. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que tudo coopera. Só Sulamita e Jonathan vão ser abençoados. Tudo coopera. Tudo coopera para o nosso bem. Então, meus queridos, tudo que acontecer conosco está dentro da vontade de Deus. Mas, pastor, o senhor começou essa pregação dizendo que nós vamos entrar em 2024 abençoados. E eu quero
proporcionar isso para os irmãos, dando 3 conselhos do homem mais sábio do mundo. Nunca existiu nenhum antes dele, nem nunca haverá. É um homem chamado Salomão. Como é o nome dele, irmãos? Salomão. E aqui, irmãos, o livro de Provérbios, os irmãos sabem que foram 90% do livro de Provérbios foi escrito por Salomão, e este trecho foi escrito por ele. E eu quero iniciar nessa noite, irmãos, dando o primeiro conselho para os irmãos, que é o seguinte: o conselho, meu irmão, confie no Senhor. É o que, irmãos? Confie no Senhor. Porque ele começa esse provérbio dizendo: confie no Senhor de todo o seu coração. Então, meus queridos, deixa eu te colocar de cara para o gol. Eu vou dizer para você que muitos desafios vão surgir. Amém, irmãos? Muitos problemas vão surgir, porque, como disse a peça que os jovens fizeram, estar com Deus na vida não implica em que nós não tenhamos mais lutas nem dificuldades. Amém, irmãos? Aquilo que tem assim nas placas de alguma igreja: pare de sofrer propaganda enganosa, meu irmão. Propaganda enganosa. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Não, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, o Senhor disse: vai ter sempre dificuldade. Aqui e ali vai ter uma dificuldade, um desafio. Porém, Salomão começa dizendo: confie no Senhor de todo o seu coração. Porque, irmãos, se eu confiar no Senhor de todo o meu coração, quando a dificuldade vier, essa dificuldade não vai me derrubar. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmão? Os irmãos, me permitam tomar um pouco d'água. Deus abençoe a vida de Rivaldo, né? Então, irmãos, quando a dificuldade vier, ela não vai ter o poder de me mudar, de me derrubar, melhor dizendo. Amém, queridos? Porque eu estou confiando no Senhor. E o que é confiar no Senhor, meu irmão? Confiar no Senhor é entregar a Ele as minhas dificuldades, as minhas lutas. É simplesmente descansar no Senhor. O problema veio, a gente se estressa, a gente até em algum momento perde a cabeça, mas se eu confio no Senhor, vai chegar no momento em que eu digo: Senhor, eu não consigo resolver esse desafio, então toma a frente, e Deus assim fará. Amém, irmãos? E aqui eu quero dizer, quero ressaltar aqui, irmãos, o que disse Salomão: confia no Senhor de... Vamos lá, confia no Senhor. Não, repita depois de mim. Repeat after me. Confia no Senhor de todo o seu coração. Agora você vai dizer assim: eu devo confiar no Senhor de todo o coração. Como é que a gente confia em alguém de todo o coração? Como é que a gente confia? É quando, irmãos, a gente vê que tudo está dando errado, está dando tudo diferente daquilo que foi prometido, mas a gente diz: mas eu confio no Senhor. Os irmãos entendem o que eu estou falando? É a mesma coisa, irmãos, de a gente projetar algo, está dando tudo errado, e a gente, poxa, vai dar com os burros na água, mas a gente diz: eu confio no Senhor. Amém, irmãos? Assim fez Jó, meus queridos. Eu quero só lembrar os irmãos de quando Jó passou por aquela dificuldade tremenda. Perdeu todos os bens, perdeu os filhos. E pior de tudo, ele não perdeu a mulher, que era para perder, mas ele não perdeu. Continuou com a mesma, né? Deus restituiu tudo e ele continuou com a mulher. Olha que luta, irmão, né? Que dificuldade monstra. Mas veja só, depois que ele perdeu aquilo tudo, não foi assim, irmãos? E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará e me dará a vitória. Mesmo estando com um corpo coberto de doenças, de chagas, mesmo estando, irmãos, sem um centavo no bolso, 4 amigos lhe enchendo o saco, na verdade 3, e um mais jovem, né, não se referiu a ele, mas enfim, 4 amigos ao redor dele ali, lhe enchendo o saco, sem filhos, sem dinheiro, a mulher também dizendo: amaldiçoa seu Deus e morre, mas ele disse: eu sei
em quem tenho crido. Isso quer dizer, meu irmão, eu confio no Senhor de todo o coração. Você está entendendo, meu irmão, como é que você vai ser abençoado em 2024? Quando você fazer igual a Jó, em meio às dificuldades, você conseguir descansar e dizer, eu confio no Senhor. Amém, queridos? O segundo conselho, irmãos, é um conselho muito prático e um conselho que eu e você temos que assumir de todo jeito, aceitar de todo jeito. Ele diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Na versão dos irmãos está assim, e não se estribe no seu conhecimento. Amém, irmãos? Então, se eu quero ser abençoado em 2024, a primeira coisa é confiar no Senhor de todo o coração. A segunda coisa, irmãos, é não se achar demais. Estou falando um linguajar bem paraibano para você entender. É não achar que você é o cara, ou você é a cara, não é? Eu tenho experiência, isso aqui eu faço de olho fechado. Meu irmão, quando a gente vai assim, geralmente Deus permite uma provazinha maior. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus odeia arrogantes. Eu vou dizer de novo, Deus odeia arrogantes. E quando a gente chega, eu sei de tudo, Deus diz, você não sabe de nada. É por isso, irmãos, que quando nós entramos nesses desafios, nós temos que simplesmente não confiar em nós mesmos, mas confiar no Senhor. Amém, irmãos? Agora eu tenho que fazer uma advertência aqui aos irmãos, o seguinte, quando a gente fala sobre isso, alguns entendem que nós estamos falando que a gente não deve nunca falar das nossas prerrogativas, dos nossos adjetivos, né? Ou seja, a gente chega numa empresa, a gente sabe fazer aquele trabalho, mas diz assim, eu não sei, porque eu não quero me exaltar, então eu não sei fazer. Tem nada a ver com isso não, meu irmão. Tem a ver a gente não se achar. Porque se você sabe fazer, faça. Os irmãos entendem, irmãos? Se você tem um conhecimento, diga eu tenho, eu conheço. Deus vai me ajudar a fazer. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Agora, o que eu não posso, meu irmão, é me achar. Amém, queridos? O que eu não posso é dizer eu sei, né? Eu tenho uma experiência e consigo fazer. Irmãos, o apóstolo Paulo, se você já leu as epístolas de Paulo, as 3 epístolas dele, você vai ver que ele era um homem, né, que, se a gente for falar aquela teoria antiga da psicologia, dos 4 temperamentos, ele era um homem colérico, né? De certo sentido, eu posso até dizer que ele se achava em alguns momentos. Aí o que é que Deus fez com ele, meu irmão? Se você ler 2 Coríntios, capítulo 12, os irmãos vão ver, irmãos, que ele chegou a ser elevado ao 3º céu. Os irmãos sabem o que é o 3º céu? O primeiro céu, esse céu que a gente vê, onde estão as estrelas. O 2º céu é o universo onde estão os planetas. E o 3º céu é o céu espiritual, meu irmão, onde Deus está. Paulo foi levado para lá. Aí no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele disse assim, para que eu não me ensoberbecesse pela sublimidade das revelações, foi-me posto um espinho na carne, pelo qual orei quantas vezes? 3 vezes, pedindo ao Senhor que o Senhor tirasse dele. Aí sabe o que é que Deus diz? Ele orou 1 vez, nada. Orou 2 vezes, nada. Orou 3 vezes, nada. Na 3ª vez, quando ele pensa que Deus vai responder, eu vou tirar o espinho da tua carne. Aí Deus diz assim para ele, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, porque quando você pensa que está fraco, aí você é forte. Os irmãos já entendendo, irmãos? Ele estava dizendo para Paulo o seguinte, Paulo, fica na tua, porque esse espinho na tua carne está na minha vontade. Ele é um instrumento meu para fazer com que você fique humilde. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, muitas das dificuldades que virão em 2024 servem como esse espinho na carne para a gente lembrar o quanto nós dependemos de Deus. Então, se eu quero ser abençoado em 2024, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê, irmãos? Só Jonathan vai ser abençoado em 2024. Eu estou... Grande é a bênção na sua vida. Diga assim, confiar no Senhor. Confiar no Senhor. A segunda coisa é não confiar em mim. Não confiar em mim. Irmãos, existe um versículo em Jeremias 17 que ele é muito mal interpretado. Que diz assim, maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço carnal a sua força. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Muitas pessoas pensam assim, maldito o homem que confia no outro. Não, irmãos, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, nele mesmo, que faz do seu braço o carnal, a sua força. O homem que confia em si mesmo, que se acha.
ele é maldito diante do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Então, se eu quero ser abençoado, eu não posso me achar. Eu tenho que entender que eu dependo de Deus. E o terceiro, irmãos, e último conselho, esse aqui é tremendo, irmãos, está no versículo 6. É o seguinte: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Coloca Deus à frente de tudo que você vai fazer. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, a gente costuma tomar decisões importantíssimas para a nossa vida sem consultar o Senhor. É ou não é? Porque justamente a gente faz o que Salomão falou, a gente confia em nós mesmos. Isso aí eu sei, isso aí eu vou sair de letra. Aí toma decisões na vida, quebra a cara. E muitos de nós até culpamos o Senhor. Senhor, como é que o Senhor permitiu? Ora, irmãos, você consultou o Senhor, você perguntou a Deus se era da vontade dEle ou não. Vocês vão estar entendendo? Reconheça a Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, já houve coisas, eu tenho que falar de mim. É muito chato, né, quando a gente fala de nós mesmos, mas eu tenho que falar de mim porque eu vivo comigo. Portanto, eu sei que o meu testemunho é verdadeiro. Mas eu já passei, irmãos, por situações que parecia ser uma bênção, aquilo que chegou para mim assim, coisa linda, tremenda. Eu dizia, opa, isso é de Deus. Mas eu ouvi uma voz aqui dizendo não. E eu digo, Senhor, misericórdia de Deus, dizendo não. Os irmãos entendem, irmão? E a gente procurar na palavra e Deus confirmar na palavra não. E lá na frente, irmãos, a gente vê que Deus é quem está no comando, que é sempre o melhor para mim. Os irmãos entendem? E houve outros momentos em que eu disse, Deus, isso vem de ti. Deus diz não. E eu digo, mas vem, é bom. Deus disse não. Aí eu digo sim. Aí Deus diz, então vá. Aí eu vou, quebro a cara e depois volto, arrependido, dizendo, Senhor, melhor eu ter ficado com o teu não do que com o meu sim. Os irmãos entendem, irmãos? E sempre o não de Deus é o melhor para mim. Diga glória a Deus, irmãos. Então, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos é colocar Deus à frente de tudo. E deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, que talvez vai chocar você, até no teu lazer, no teu divertimento. Você deve perguntar, Senhor, isso te agrada? Pastor, que coisa é essa? Coisa radical. Não, meu irmão, é Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, comer e beber nos tempos de Paulo era praticamente a única coisa que divertia o povo. Então ele está dizendo até nos pormenores, até nos divertimentos. A gente deve perguntar, Senhor, isso vai fazer que o teu nome seja glorificado. Os irmãos entendem, irmão? Até uma roupa, meu irmão. Pastor, o senhor está querendo ser radical demais, mas vamos pensar comigo, irmãos. Uma roupa, eu estou falando para homem e mulher aqui, viu, irmão? Não é só para um lado nem só para o outro, não. Mas uma roupa que ressalta os seus dotes físicos, que vai fazer onde você passar, as pessoas olhar para você, né? E ficar com aquela cara de lobo, assim, olhando para você, ou de loba. Não é? Isso está glorificando ao Senhor, meu irmão? Os irmãos entendem o que eu estou falando, meus queridos? Até Deus não se incomoda com isso, não. Tem certeza, meu irmão? Porque a Bíblia diz que Deus nos chamou para que nós possamos expressar Ele. Sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, quem olhar para vocês tem que ver a mim. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, nesses pormenores, meus queridos, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. E nas decisões mais importantes, principalmente. Às vezes a gente vai, sei lá, mudar uma coisa na nossa vida, que talvez mude tudo. Pergunta ao Senhor. Senhor, é da tua vontade? Não está entendendo o que eu estou falando? Talvez uma pequena decisãozinha, mas que a longo prazo pode causar, né, uma bênção ou uma maldição na sua vida. Pergunta, Senhor, é da tua vontade? Irmãos, uma coisa eu sei. Deus sempre responde. Amém, irmãos? Deus sempre responde. Pode ser sim, pode ser não, ou pode ser espere. Mas Deus nunca vai dizer talvez. Os irmãos entendem, irmãos? Porque com Deus é tudo certo. Ou é sim, ou não, ou espere. Mas Deus vai sempre te responder. Então, irmãos, em todos os âmbitos da tua vida, em todas as coisas da tua vida, coloca Deus em primeiro lugar. Amém, irmãos? Eu espero não ter assustado os irmãos. Mas para concluir, meus queridos, Salomão diz assim, e ele endireitará as suas veredas. E ele o que, irmãos? Endireitará as suas
Ora, irmãos, se eu confiar no Senhor de todo o coração, se eu não confiar em mim mesmo, e se eu colocar Deus em tudo na minha vida, à frente de tudo, irmãos, Ele vai endireitar as minhas veredas. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Esses problemas você vai vencer, ó, facinho, facinho. Pode não ser nem tão fácil, mas você vai vencer, porque Deus vai te dando estratégias. Amém, irmãos? Deus vai te dando estratégia, irmão. A pastora Solomita contou aqui, parece brincadeira, mas é verdade, irmãos. Eu já disse a ela, mulher, pede a Deus R$1 milhão que Deus vai dar, porque ela estava em casa. Aí eu queria tanto secador de cabelo. Aí nós três, né, fugimos assim, porque ninguém ia comprar. A gente deixou ela falando só. E ela dizia, não, mas eu preciso mesmo, uma chapinha, um negócio tal. Aí Natan foi com a costelinha dele ali, né, comeu um lanche, ganhou no sorteio o quê, meu irmão? O quê? O secador de cabelo e uma chapinha, né? E da cor que ela queria, cor rosé, né? Eu sei que é uma coisa pequena, esdrúxula, irmão, pequena mesmo, mas Deus faz. E quando você menos espera, irmãos, uma vez, olha só, eu já contei isso aqui na igreja, vou contar de novo e vou encerrar. Uma vez, irmãos, peguei uma folga do trabalho e decidi ir para a praia. O menino era pequeno, decidi ir para a praia com a minha família. Né? Eu digo, faz muitos anos que a gente vai para a praia, vamos. Era um dia de semana, eu estava de folga. Eu digo, a gente vai ter ninguém na praia. Quando chegou lá, meu irmão, cadê o protetor solar? Aí Solomita disse, eu vou ficar com o menino aqui na sombra, se tu quiser, fica no sol. Aí eu digo, eu fico, e vou fazer mais o seguinte, eu vou comprar. Passou um cara, irmão, vendendo um negocinho assim. Eu digo, isso deve ser protetor. Dei a protetor, o cara disse, meu irmão, toma, vendeu logo 2, eu passei no corpo. Meu irmão, não deu 1 hora, meu corpo começou a encher de bolhas, né? Porque aquilo é óleo de cozinha, realmente, né? Eles enchem ali e vendem, eu não sabia. Aí meu corpo começou a encher de bolha e arder com a bexiga. Eu digo, vamos embora para casa e tal. Irmãos, eram bolhas gigantescas mesmo. Ficou cheio, principalmente nas costas. Eu me lembro que quando eu fui colocar a camisa assim, eu senti que as bolhas estouraram, ficou aquela camisa pregada e ardendo com a areia do mar, né? Eu digo, meu Jesus, e agora? Como é que eu vou trabalhar amanhã? Olha só, irmãos, como é que Deus faz. De manhã bem cedinho eu liguei lá para o trabalho. Eu trabalhava numa instituição financeira na época. E eu disse, eu não vou conseguir ir porque eu estou todo detonado. Eu não consigo. Eu vou ter que ir para um dermatologista. Aí disseram, beleza. Agora, olha só, irmãos, naquela época, eu era preposto da empresa. Eu ia para as audiências da empresa e todo carro que era apreendido por aquela instituição financeira, eu era o fiel depositário. Era eu, o abestalhado, que assinava. Então, eu ficava responsável pelo carro que era apreendido. Os irmãos entendem, irmão? Então, se o juiz determinasse assim, o banco deve devolver o carro, quem é que era o responsável pelo carro? A minha pessoa. Eu nem sabia disso. O pessoal dizia, assina aqui, Ricardo. Eu, né? Eu achava bonito assinar, né? Aí, um dia, irmãos, os carros que o banco apreendia ia para Bahia, para Montenegro Leilões. Ficava lá até o último, a homologação do juiz para ser leiloado por lá mesmo. Aí, um dia, irmãos, houve um erro lá, o juiz disse, devolve o carro. 24 horas para devolver. Irmão, da Bahia para cá, nem de helicóptero viria um carro em 24 horas. Não é verdade, irmãos? Aí, quando o oficial de justiça chegou, que disseram, o carro fica na Bahia, cadê o fiel depositário? Que é ele que vai responder. Eu ia, cadê, irmãos? Aí, o que foi que disseram? Ele está doente em casa. Os irmãos entendem, irmãos, como Deus é tremendo? Eu acho que os irmãos não entenderam. Eu ia sendo preso por uma coisa que é uma coisa do trabalho, uma coisa que fazia parte da minha função. Eu não sabia, mas fazia parte da minha função. Eu não sabia que teria essa repreensão. Mas Deus fez isso por mim, irmãos. Fez com que eu ficasse com aquelas bolhas no corpo para poder eu não ser preso. Você pode dizer glória a Deus? Mas olha só que bênção, irmãos. Aí eu liguei para minha irmã, Raquel. Ela estava em João Pessoa, morava aqui na época. Ela tinha um carrinho. Eu disse, Raquel, pelo amor de Deus, não vou conseguir de outro não. Me leva para o médico no carro. Ela disse, tá certo, vou te pegar aí. Ela foi e eu fui pregando o evangelho para ela até o médico e do médico para a minha casa. Ela aceitou Jesus nesse dia, no terraço da minha casa. Aliás, na sala de casa. Então, irmãos, Deus, quando Ele faz completo. Coloca a Deus acima de todos, à frente de todas as coisas, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém, irmãos? Assim nós seremos abençoados em 2024. Vamos recordar, irmãos, se eu confiar, diga assim, no Senhor, de todo o meu coração. Se eu não confiar em mim mesmo, se eu colocar Deus à frente de tudo,
Ele vai o quê, irmãos? Diga assim, endireitar as minhas veredas. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, pastor Sulamita.